Aconteceu muito por força eu diria, quase que total motivação de Portugal de invencibilidade, que podia ser um sinal que estivesse sem parar na equipa portuguesa depois de uma qualificação perfeita de 10 jogos, 10 vitórias, de uma vitória absolutamente marcante, impactante sobre a Suécia e, portanto, havia aqui uma espécie de sensação reinante de que Portugal era imbatível e aquela seleção que se apresentou em Ljubljana nesta terça-feira foi tudo menos isso. Foi uma seleção sem grande intensidade, foi uma seleção a jogar quase de fato de gala diante de uma equipa de operários. A Eslovénia foi muito melhor e muito mais organizada do que Portugal e isso evidenciou-se no resultado, principalmente na segunda parte. Pese embora algum perigo que Portugal teve durante os primeiros 45 minutos, obrigou até ao Black a várias intervenções também na segunda parte de elevado nível, o setor recuado de Portugal voltou a demonstrar algumas fragilidades e o resultado final acaba por evidenciar esta derrota. Foi essa ligação, principalmente na transição defensiva. A forma como Portugal não conseguiu adaptar o seu estilo de jogo às saídas rápidas da Eslovénia e à forma como foi-se permeabilizando nesse setor, acaba por ser a nota que Roberto Martínez tem que melhor trabalhar. Houve falhas de comunicação tremenda, Diogo Costa teve lances, eu diria quase da distrital, em que saiu sem comunicar com os centrais, deixou depois a baliza até à mercê de adversários. António Silva esteve num nível que é difícil o encontrarmos, mas evidenciou não só neste jogo, mas também já tinha evidenciado na partida diante da Suécia. Portanto, esta relação entre a posição de Portugal para defender é algo que tem que ser melhor trabalhada e foi uma lacuna evidenciada nestes dois jogos, a forma como Portugal ainda não está bem oleado no setor mais recuado. Eu diria que não, acho que não foi uma experiência que de todo tenha valorizado o grupo e também o trabalho da Seleção Nacional. O facto de não ter tido 9 jogadores para a primeira partida e não ter tido outros 8 jogadores para a segunda partida fez com que o grupo ficasse órfão, eu diria, das suas grandes referências. É certo que na cabeça de Roberto Martínez estes grupos já podem estar completamente balizados, só que é completamente diferente estarem a trabalhar todos juntos durante uma semana e meia, ou estarem a trabalhar todos juntos durante 3 dias, 3, 4 dias. Foi o que aconteceu e diria que o primeiro grupo aproveitou melhor essa relação, é o efeito dos chegares e do começar a trabalhar todos juntos. O segundo grupo, mesmo que sejam forças duras e núcleos fortes da Seleção Nacional, recordo que desses jogadores 9 ontem foram titulares e portanto, ou 8 ontem foram titulares, seriam jogadores que não teriam que se integrar neste grupo. Só que o grupo já vinha a trabalhar e, portanto, eu acho que trabalhar com grupos divididos, pelo menos visto de fora, é algo que não parece ter corrido assim tão bem, olhando, claro, para o resultado final desta derrota. Eu acho que, apesar de ter saído lesionado, Mateus Nunes, e não ter feito o segundo jogo, foi o grande jogador que ganhou pontos para nestes 2 compromissos. Eu diria que até pode ter ganhado uma bagagem um bocadinho extra no contexto de seleção, por exemplo, em relação com Vitinha. Vitinha tem feito uma época assinalável no Paris Saint-Germain, ao contrário de Mateus Nunes, que muitas das vezes é uma alternativa para o método de jogo de Pep Guardiola no Manchester City, mas no contexto de seleção, Mateus Nunes conseguiu evidenciar um aporte maior neste duplo compromisso, apesar de, recordo, não ter jogado no segundo jogo. Eu diria que é o jogador que sai com a nota mais positiva de poderes e do trabalho que demonstrou ao selecionador nacional. A par dele, Gonçalo Inácio. Se houver alguma dúvida no setor recuado, eu acho que Gonçalo Inácio demonstrou que está num nível acima a António Silva, não é por nada que António Silva foi suplente nos 2 jogos e jogou meia parte em cada jogo, acabou por estar ligado a momentos menos bons de Portugal e António Silva até pode ter perdido algum comboio de seleção quando Roberto Martínez tiver que escolher 23 e vir-se limitado no capítulo defensivo, em que, por exemplo, Danilo Pereira pode jogar na posição de central e ser uma outra opção e António Silva possa ser arriscado dos finalistas a estarem presentes no Campeonato da Europa.
Essa é, eu diria que a grande pergunta que possa ser feita a Roberto Martínez. Num grupo tão lastro e tão grande que o selecionador nacional convocou para este campeonato, para este duplo compromisso de preparação do Campeonato da Europa, e em que disse que havia jogadores em dúvida e que ele queria perceber como é que seria o contexto deles em seleção, fica por saber como é que será o contexto destes jogadores em jogo. Eles podem ter entregado alguma coisa em treino. Eu diria que o que entregaram não foi suficiente, porque Dani Mota, se olharmos, acho que é um caso diferente, porque é um jogador que não estava na primeira convocatória e foi chamado para ocupar o lugar de Francisco Trincão e, portanto, ganha aqui um contexto apenas de aprendizagem do grupo de seleção e não tanto seria uma dúvida que Roberto Martínez pudesse ter para o Campeonato da Europa. O caso de Diogo Leite é bem diferente, ele já tinha sido chamado, voltou a ser chamado agora para esta última convocatória e nem sequer foi opção. Totti Gomes foi opção no primeiro jogo e o Diogo Leite nem sequer foi opção, olhando para a vertente de jogar com 3 centrais e ele ser o central mais à esquerda. Eu diria que perdeu completamente o comboio. Ainda assim, também acho que Roberto Martínez não teve uma gestão tão boa a nível do grupo, não sabendo aquilo que ele possa ter dito no balneário aos jogadores, mas ao ter chamado estes 2 jogadores, quando a justificação foi um grupo alargado para observar os jogadores em contexto antes do Mundial, antes do Campeonato da Europa, e não os utilizar, acho que foi um ato que acabou por não ser bem gerido por parte do selecionador nacional.